comércio ilegal, caracterizado pela sonegação de impostos, adulteração de produtos, falsificação e contrabando, é uma prática comum, corriqueira, que alimenta a concorrência desleal. Essa ilegalidade institucionalizada acarreta enormes prejuízos. Atinge diretamente os empresários que operam de maneira ética e dentro da lei, o governo, que deixa de arrecadar parcela considerável de impostos, a sociedade como um todo, já que compromete a produtividade e o desenvolvimento do nosso país, e o consumidor, que adquire produtos de baixa qualidade. A concorrência desleal é praticada por meio de diversos artifícios e em vários setores da economia. Alguns dos setores que mais sofrem são os de cervejas e refrigerantes, cigarros e combustíveis. No caso de cervejas e refrigerantes, o comércio ilegal se fortifica por meio principalmente da sonegação fiscal. A alta carga tributária na formação de preços ao consumidor torna a sonegação um grande atrativo. Enquanto empresas éticas procuram ganhar eficiência para manter, por exemplo, um lucro de 4% da cerveja em lata, o segmento antiético pode registrar lucratividade até 140% maior. Os refrigerantes em embalagens de 2 litros não retornáveis são os mais comuns no mercado. Seu custo de fabricação mais impostos sobre vendas é estimado em 90 centavos. Acrescentando-se os custos de distribuição e lucro dos comerciantes, não poderiam ser vendidos ao consumidor por preços inferiores a R$1. É muito comum encontrar preços inferiores a 95 centavos nas prateleiras do comércio varejista, o que demonstra claramente que, atuando com tais patamares de preços, as empresas não éticas, através da sonegação de impostos, concorrem de forma desleal. No mercado de cigarros, além da sonegação fiscal, o contrabando e a falsificação são as vias preferenciais da ilegalidade. Das 420 marcas de cigarros comercializadas, 87% estão enquadrados em algum tipo de ilícito. O mercado desleal no Brasil já corresponde ao 2º maior mercado da América Latina, ultrapassando países como o México e a Argentina no ranking de volume. Nas refinarias não existem irregularidades, já que a legislação não permite brechas. A concorrência desleal se concentra nas distribuidoras não éticas, principalmente pela adoção de 3 mecanismos. Através da indústria de liminares, por meio da qual empresas não éticas se valem de decisões judiciais para não recolherem ou se apropriarem de recursos destinados ao governo. Pela adulteração de produtos. E terceiro, por meio de fraudes fiscais, sobretudo na comercialização do álcool, fazendo com que 30% do produto consumido se dê por vias clandestinas. Considerando todos os mecanismos ilícitos praticados, só nesses 4 setores a evasão fiscal atinge cifras impressionantes. Cerca de 5,6 bilhões de reais por ano. Com esse dinheiro, o governo poderia, por exemplo, custear o ensino fundamental para quase 7 milhões de alunos, ou construir 1.700.000 salas de aula, ou 400.000 casas populares. Segundo dados do Unafisco, Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, o valor total da evasão de impostos, considerando somente o contrabando, anualmente daria para custear mais de 4 milhões de empregos. Para as empresas não éticas, a ilegalidade é poderoso instrumento de competição que alimenta o círculo vicioso predatório. A distorção concorrencial tem se acentuado nos últimos 10 anos. Os não éticos, que têm menores custos e maiores margens, ficam com mais dinheiro para investir
e aumentar suas participações no mercado. A venda crescente no mercado ilegal tem seu efeito do lado oposto da balança. A parcela de empresas éticas, cujos preços obviamente são mais elevados, perde mercado, as vendas diminuem. Com isso, cai a arrecadação global de impostos. O governo tem que aumentar a carga tributária para financiar suas demandas. As empresas regulares arcam com esse acréscimo e, para sobreviverem, têm que aumentar seus preços, ficando ainda mais vulneráveis à concorrência desleal. O lucro da ilegalidade propicia a injeção de recursos no crime organizado, como o narcotráfico e o roubo de cargas, entre outros, com a consequente criação de estruturas empresariais sofisticadas. A mídia já tem divulgado algumas matérias, mas as cifras comprovam que o que chega ao conhecimento do público é a ponta de um gigantesco iceberg. É preciso apertar o cerco, promovendo um combate intenso, metódico e em todos os flancos. A maior parcela da sociedade ainda não se deu conta da importância do seu papel como agente capaz de ajudar a impedir a proliferação e o lucro da concorrência desleal. Até porque, com certeza, desconhece as enormes perdas que essas práticas causam. Empresas brasileiras e entidades representativas dos setores de fumo, combustíveis e bebidas se uniram para formar o Ético, o Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial. É uma organização sem fins lucrativos que congrega entidades empresariais e não governamentais com o objetivo de promover junto à sociedade, aos poderes constituídos, um mercado competitivo, ético e com isonomia fiscal. A missão do Instituto é sensibilizar, mobilizar e contribuir com a sociedade brasileira para a eliminação das práticas de concorrência desleal, desenvolvendo, estimulando e disseminando ações eficazes contra a evasão fiscal, falsificação e contrabando. A bandeira de combate à ilegalidade erguida pelo Instituto é uma iniciativa inédita no país e no mundo. E como essa organização pretende combater a ilegalidade? Identificando e diagnosticando os fatores causadores da concorrência desleal, informando e sensibilizando a opinião pública sobre as consequências da ilegalidade, mobilizando e apoiando os poderes constituídos e as entidades privadas nesse combate, e propondo instrumentos legais adicionais para coibir a difusão de práticas de concorrência desleal. São várias as frentes de combate, com certeza, mas a concorrência desleal somente será abalada em suas práticas e estruturas se houver a união de esforços de toda a sociedade brasileira, das empresas, das diversas entidades e esferas governamentais e dos cidadãos. E somente atuando em diversas frentes simultaneamente, poderemos viabilizar um programa permanente de combate ao comércio ilegal. O primeiro e mais urgente passo a ser dado nesse sentido é a reforma tributária. Com ela teríamos como benefícios, por exemplo, a racionalização e a equiparação dos tributos entre os estados brasileiros, a diminuição da carga para quem paga e o aumento da base de recolhimento, entre outros. Essa medida deve ser acompanhada de outras igualmente essenciais. Deve haver perfeita integração e parceria entre as coordenações federal e estadual, com ações, objetivos e prioridades compartilhados entre as pastas da Fazenda, da Justiça e da Segurança Pública, incluindo legislação que permita ao Judiciário punir diretamente os sonegadores. Com base em estudos técnicos, o Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial já está consolidando informações dos setores para possibilitar ação direta e eficaz no combate à concorrência desleal. Somente nesses 4 setores, todos os dias, são subtraídos mais de 15 milhões de reais da arrecadação do governo, apenas em tributos indiretos, ICMS, IPI e PIS/COFINS.
Deve haver controle sobre os fabricantes, com a implantação de sistemas seguros e invioláveis para se aferir a produção. Nos setores de cigarros, de cervejas e de refrigerantes, já foram desenvolvidos e estão em fase de sancionamento técnico pela Receita Federal o contador de cigarros e o medidor de vazão, que brevemente serão obrigatórios nas linhas de fabricação. São dispositivos eletrônicos que enviam dados de produção diretamente à Receita Federal e somente a Fazenda tem acesso a tais sistemas e informações. O papel de uma empresa é gerar riquezas e desenvolvimento sem perder de vista a sua responsabilidade social. E a maior contribuição de uma empresa ao seu país se faz com o pagamento regular de impostos. Esse senso de responsabilidade está bem traduzido numa frase de Bernardo Toro, presidente da Confederação Colombiana das Organizações Não Governamentais. A ética é o bem mais importante e o mais rentável de uma sociedade. É a arte de tomar decisões que convenham à vida dos demais. Se amanhã todos nos tornássemos éticos, sobrariam recursos. A proposta do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial é contribuir com o governo e com a população brasileira para a consolidação de um mercado competitivo, ético e justo.